Essa parábola do filho pródigo é uma parábola que, a princípio, ela nos causa estranheza, porque ela parece ser, em primeiro lugar, um pai fraco, que paparica um filho que não merece apoio, e ainda injusto, porque o filho mais velho fica trabalhando na fazenda, e depois que o outro gasta tudo que ele tem, ele volta feliz, alegre, sorridente, e o pai ainda o enche de beijos e abraços, e o outro nunca recebeu nada. Mas devemos entender essa parábola dentro do seu contexto maior. O contexto dessa parábola, ela começa no capítulo 15. No capítulo 15, Jesus estava numa casa, e diz a Bíblia que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Muita gente pergunta, mas vem cá, como é que os fariseus e escribas viam Jesus recebendo os pecadores e comendo com eles? Porque o judeu nem se aproximava desse povo para comer. Lembra lá Pedro, quando não queria comer com os gentios? Eles não se aproximavam. Como é que eles sabiam disso? Lembremos, na época de Jesus, as refeições eram feitas nos telhados das casas. Então, alguém que passava na rua, aqui embaixo, via as pessoas comendo no cenáculo, que ficava lá no telhado. Era assim que as pessoas comiam. De modo que daqui de baixo eles murmuravam vendo Jesus recebendo pecadores e publicanos. Jesus certamente deixou aqueles convidados ali, desceu até a entrada da casa e contou 3 histórias para aqueles murmuradores. Ele contou, em primeiro lugar, a história da ovelha perdida, depois da moeda perdida e depois dos 2 filhos perdidos. Na história da ovelha perdida, nós temos a realidade de alguém que estava perdido fora do aprisco e sabia que estava perdido, porque o animal, quando está perdido, ele grita, ele tenta voltar e não consegue. Depois ele apresenta a realidade de uma moeda perdida dentro de casa. E como objeto, a moeda não sabe que está perdida. Então tem a realidade de alguém perdido fora e que sabe que está perdido, e alguém perdido dentro, que não sabe que está perdido. E ele arremata essas 2 histórias com uma terceira, onde ele mostra 2 filhos perdidos. Um fora, outro dentro. Um consciente da sua perda, o outro inconsciente dela. E no final das contas, a parábola é a história de um pai amoroso e os seus 2 filhos perdidos. Curiosamente, a parábola do filho pródigo, ela termina sem um epílogo. Porque ela termina com o pai à porta da casa, querendo convencer o filho mais velho a entrar e comemorar o regresso do filho mais moço. Mas a parábola não conta o desfecho, se o filho mais velho aceitou entrar ou não aceitou entrar, se ficou murmurando na porta. Por que Jesus termina essa parábola de uma forma tão inconclusa? Justamente porque a cena final da parábola era a mesma cena que abre as histórias que Jesus havia contado. Lembremos, Jesus estava numa refeição comendo com publicanos e pecadores. Ele deixa os publicanos e pecadores no cenáculo e vem até a porta dialogar com os irmãos mais velhos que murmuravam o fato dele receber aqueles que haviam se perdido fora. Jesus, à porta daquela casa, estava como pai à porta da fazenda, implorando ao filho mais velho que também entrasse e recebesse a redenção e o perdão. Esta é a parábola do filho pródigo. E eu termino dizendo uma lição dela para todos nós. Não importa se somos a moeda perdida, a ovelha perdida, o filho mais velho ou o filho mais moço. O que importa é que temos um pastor, uma ovelha e um pai, símbolos do nosso Deus à nossa procura. Devemos deixar que a graça dele nos encontre e sair do nosso orgulho espiritual e aceitar a salvação. Agora, curioso que para aceitar essa graça, eu tenho que ir ao encontro dela. Eu tenho que sair do meu mundo. Lembrem, o filho pródigo, quando vai em direção à graça, ele estava numa pocilga cheia de porcos. E ele viu aqueles porcos e ele raciocinou: o meu lugar não é aqui. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai. Nós temos que sair da pocilga, nós temos que sair do lugar dos porcos. Agora imagine se o filho pródigo tivesse tomado uma outra atitude. Não, pensando bem, aqui não é tão ruim assim. Eu posso limpar os porcos, lavar os porcos, enfeitar a parede, passar um cal na parede aqui do chiqueiro. Eu posso pendurar uma plaquinha de lar docilar. E aqui fica a minha casa. Ele podia fazer isso.
Porém, por mais que ele perfumasse o ambiente, pintasse as paredes ou enfeitasse os porcos, aquele lugar nunca ia ser a sua casa. Ia continuar sendo um lugar de porcos. Então, meus queridos irmãos, quando nós estamos no mundo, Cristo quer nos resgatar para o seu reino. Não adianta eu ficar no mundo e tentar enfeitar o mundo com autoajuda, achando que aqui é o meu lugar, sabe? Que o poder está dentro de mim. Basta eu enfeitar um pouquinho aqui, dar uma maquiada, uma recalchutada, um Photoshop, que o céu vai ser aqui. Não. Se o filho pródigo fizesse isso, ele não receberia o amor do Pai, porque ele não levantaria de onde estava para ir ao encontro da graça. Então nós temos que reconhecer que estamos numa pocilga, levantar daqui e ter desejo para casa, pela casa do Pai. O problema é que o nosso orgulho não nos permite, às vezes, admitir que estamos no meio de porcos e que precisamos do perdão e da graça de Deus.